Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É bom, né? Podemos assim iniciarmos o ano, né? Mais uma vez na casa do Senhor. Ontem tivemos aqui o culto da virada. Graças a Deus os irmãos estavam, hoje já tem irmãos novamente. E é gratificante a gente poder estar na presença de Deus, assim, já no início do ano. Que isso permaneça diariamente, anualmente e até que Jesus volte, né? Isso é bom, isso é maravilhoso. Isso é bom. Mas aconteceu alguma coisa assim de imediato na vida dos irmãos depois da virada de ontem? Alguém sentiu alguma coisa diferente? Aquilo que foi pedido ontem, será se já se realizou? Será qual a expectativa que a gente tem para que esse início de ano, o que vai acontecer, né? Eita, irmão, será se o pedido que eu fiz ontem vai acontecer quando? A gente às vezes se depara, né, com esses pensamentos, né? A gente quer que aquilo que a gente pediu, que é bom para nós, aconteça logo, de imediato. Como na passagem de ano, de aniversário, na virada de ano também as coisas não acontecem assim rapidamente, né? A gente espera, cria uma expectativa, cria planos, mas como a palavra de Deus nos diz que o homem cria os planos, mas quem executa é o Senhor. E isso é melhor ainda, porque se fosse por nós, a gente iria fazer muitas besteiras e coisas que não iriam agradar ao Senhor. Quero pedir aos amados que abram suas Bíblias, lá em Josué, capítulo 1. A gente vai estar lendo capítulo 1, versículos de 1 a 9, uma mensagem, uma reflexão aos amados, aquilo que Deus tem falado assim ao nosso coração. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar, o grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Palavra confortante, palavra maravilhosa de Deus. E para alguém que naquele momento fazia ali uma transição de liderança, faria ali uma nova etapa de suas vidas, antes como servo, antes como auxiliar, agora como líder direcionador, usado por Deus a levar a esse povo ali a essa terra prometida que mama ali leite e mel,
onde todos eles ali iriam habitar. Aqui começa, meus amados, Deus começa a realizar ou cumprir as promessas que ele fez ali a Abraão lá no início. Te multiplicarei, te darei a terra, te colocarei no local onde mama leite e mel, onde terá terras, onde produzirá muitos, e eles ali começam a ter. Porém, não tem mais Moisés, aquele a qual foi ali, tirou aquele povo do deserto, tirou aquele povo ali do Egito, da escravidão, e agora ali é colocado diante dessa terra, e Josué tem essa missão de fazer essa etapa, né? Quantas vezes ou como tem sido os seus pensamentos em relação a cada dia de vida que você tem vivido? O que pensar do amanhã? O que eu posso ter por certeza do amanhã? Nós não sabemos, né, o que vem pela frente. Nós nem imaginamos o que pode vir a acontecer neste ano, mas a gente espera que seja bom. A gente espera que seja melhor que o ano que passou. A gente espera que tenha menos dificuldades do que o ano que se findou. A gente espera que seja um ano melhor para nós e também melhor para muitas outras pessoas. As pessoas também têm tanta vontade que esse ano seja melhor, que todos ali, né, ontem até 5 horas ontem não, sábado, ontem, sexta-feira, sábado, acho que sábado, até às 5 da tarde faziam ali suas apostas, para que ganhassem na Mega da Virada, para que ganhassem ali os seus milhões, e utilizassem esses milhões para serem felizes, vamos assim dizer, que realizassem ali seus sonhos nesse novo ano. Muitos tinham desejos assim assustadores, outros desejos que infelizmente vêm da carne do ser humano e pensam e falam até besteiras que não cabe assim a gente ressaltar. Mas não sabemos nada do que virá a acontecer. Mas uma coisa eu digo aos amados: se a gente confiar, se a gente entregar a nossa vida, a direção dos nossos caminhos para o Senhor, Ele será muito melhor do que você pode assim até imaginar que poderia ser. Pode ser difícil, pode, mas uma coisa é certa: você vai alcançar aquilo que o Senhor tem de melhor para você, que é a sua graça. A gente não consegue imaginar o que vai acontecer porque a gente não tem o domínio, mas Deus tem todo esse domínio. Uma outra coisa que eu diria aos amados e todos aqueles assim que nos ouvem: se você colocar em prática, ou se você decidir fazer aquilo que você já ouviu do ano passado a respeito de Deus na sua vida, pode ter certeza que aí sim terá uma mudança significativa e uma mudança para melhor na sua vida. Se aquilo que você já ouviu de Deus até hoje, e ainda tem mais uma oportunidade que é hoje que o Senhor preparou para nós, para podermos ouvir a sua palavra. Se você colocar em prática, você pode ter certeza que a sua esperança de dias melhores, de vida melhor, ela pode sim acontecer. Ela pode sim vir a acontecer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser daqui a um mês, mas a certeza é de que ela irá acontecer. A gente vê isso no texto. Moisés viu esse povo grandioso, esse povo que era pouquinho, se multiplicar, engrandecer, criar muitas pessoas, e agora começam a receber, a pisar naquela terra a qual Deus tinha prometido a esses homens. Ou seja, eles não sabiam o que viria pela frente. É tanto que muitos ainda blasfemavam, muitos ainda duvidavam, né? Quando o povo foi atravessar o Mar Vermelho ali, que olhou para trás, que viu o povo de Faraó e disse: meu Deus do céu, o que fazer agora? E Deus disse a Moisés: o que está fazendo aí, bota esse povo para andar. E o mar ali se abre através do poder de Deus, e esse povo passa. Vem aqui o Jordão, vai acontecer a mesma coisa. O povo vai ficar meio ressentido, meio trancado, mas Deus vai mostrar para eles quem é esse Deus maravilhoso. É o Deus que mesmo diz assim para ele, lá no final do versículo: não te mandei ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, para onde quer que andares. Se você quer ter esse compromisso com Deus, essa é a certeza que você vai ter. Ele estará com você em todo o momento.
bom ou ruim, Ele estará conosco. Mas o que eu quero tratar aos amados, além dessa graça maravilhosa de Deus, é sobre essa força, é sobre essa coragem que Deus manda ali a Josué. Eu queria tratar os amados hoje com o título, né, a força e a coragem vem de Deus, única e exclusiva de Deus. Essa força física que você tem, ela não é sua, ela vem de Deus. Essa coragem que às vezes ali é colocada diante das coisas também é de Deus. E as pessoas acham que força e coragem tem um sentido ali diferente, que o sentido ali é totalmente diferente daquilo que você pode até imaginar. Você tem força de pegar uma cadeira, mas às vezes não tem força de levantar um carro. Você tem coragem de pular de paraquedas, mas talvez não tenha coragem de enfrentar uma raposa. Mas essa força, essa coragem, quem dá é Deus. Como conseguir, meu Reinaldo, essa força, essa coragem? Como conseguir isso nas nossas vidas? Como conseguir ter força, ter coragem para enfrentar um novo ano que eu não sei o que vai acontecer? Como conseguir me livrar ou fazer as coisas que eu planejo para alcançar essa força? Como fazer isso? Eu vou dar 2 pontos aos amados, que o Senhor assim tem nos ensinado, tem nos instruído. O primeiro, eu consigo essa força quando reconheço que minha força, que eu acho que é minha, vem do Senhor e eu o obedeço. Versículo 7 diz o seguinte: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Para conseguir, eu vou conseguir essa força, reconhecendo que ela vem do Senhor, para que eu o obedeça, para que eu o faça segundo a sua vontade, para que eu ande em retidão segundo a vontade de Deus. Eu não posso esperar um ano bom, uma vida boa, um relacionamento bom com minha esposa, com os meus filhos, seja ele com quem for, se eu não andar em retidão segundo a palavra do Senhor, se eu não reconhecer que esse Deus é essa força, se eu não reconhecer que essa força capaz de sustentar um momento de luto, capaz de sustentar um momento de dor, um momento de tristeza, um momento de até mesmo dor física, se eu não reconhecer que essa força vem do Senhor, eu não tenho como prosperar. A palavra do Senhor nos diz, olha, vocês têm que andar segundo toda a lei, o qual Moisés ensinou. Isso aqui era Deus dizendo a Josué: Josué, diga a este povo que siga a lei, ou o que Moisés ensinou, faça segundo a vontade de Deus, para que seja bem sucedido. Eu não estou falando que você vai ganhar rios de dinheiros, eu não estou falando que você vai ser milionário, que você vai ter um bom emprego, ou que você vai ter isso e aquilo outro. Eu estou dizendo que você vai ser bem sucedido, você vai ser feliz na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, onde quer que você andares. É o que a palavra de Deus nos diz, onde quer que andares. Quando eu reconheço que essa força vem do Senhor, a gente é abençoado. Salmos 27 diz o seguinte: Salmos 27, versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? Se eu tiver o Senhor como essa luz, como essa salvação, de quem eu tenho medo? Eu não tenho medo nem do que o ano pode nos preparar, porque eu terei a minha confiança, porque eu terei a certeza de que Deus é meu guia, e de que eu quero sim, aquilo que eu aprendi o ano passado, colocar em prática este ano, para que eu ande em retidão segundo a vontade de Deus. É isso que faz a gente ter essa força. Essa força vem dessa intimidade. Essa força vem da comunhão, de reconhecer que Deus, Ele é o Todo-Poderoso em todos os momentos. E eu posso ter certeza de que eu andando com Deus, as coisas serão bem diferentes daquilo que eu imagino.
temos que temer a Deus. Esse é o fundamento. Temos que temer a esse Deus. Temos que confiar nesse Deus. Não é só temer aquele temor que as pessoas trocam, temor com medo. Se as pessoas tivessem medo, tivessem temor como tem medo de algumas coisas, rapaz, viriam a Deus até no vento, que é para a gente ver todos os dias. A gente precisa temer a esse Deus, não ter medo, mas temer a esse Deus, porque a gente teme quando a gente reconhece a grandeza que é Deus. Olhe para o mundo, olhe para as coisas, olhe para um lugar bonito e você olha e diz, rapaz, tem um ser que criou isso aqui, esse ser é Deus. Temos que confiar nesse Deus, porque não basta simplesmente eu declarar, eu tenho a Deus no meu coração, eu amo a Deus, eu vivo para Deus. Se eu não confiar, se eu não ter a minha certeza disso e começar a fazer segundo a vontade dEle. Não basta só dizer, eu preciso fazer, eu preciso confiar. Porque tendo isso, eu vou conseguir ter forças para enfrentar qualquer dificuldade. Temor que buscar está em Deus, pois Ele é o nosso suporte e nossa força. Temos que viver segundo a vontade de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda eu devo me desviar dessa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Eu não posso ficar na minha vida, ou ter na minha vida, um pensamento de que amo a Deus, de que sirvo a Deus, e continuamente desviar o foco, desviar o meu sentido de fé, que é servir e fazer a vontade de Deus. Eu não posso. Diferente das coisas, dos rumos que a gente toma, por exemplo, para ir para São Luís a gente pode ir por vários lugares. Agora, para ir a Deus a gente só pode ir por um, que é Jesus Cristo. Isso você pode ter certeza. Então, eu não posso ficar continuamente, eu vou para esse lado. Não, agora eu vou para esse outro. Não, agora eu vou ficar de boa com Deus. Não, agora eu vou fazer isso aqui. Eu não posso. Eu não tenho que ficar assim. A minha fé ela tem que ser concretizada a todo momento, tem que ser fortalecida a todo momento. Para quê? Para que a gente não se desvie, para que a gente ande e para que a gente seja bem-sucedido. Bem-sucedido, volto a dizer, é ser completo na graça de Deus, é ser completo em tudo aquilo que você for realizar. É ter um ano, embora ele não seja como você planejou, mas que você chegue no final do ano e diga, Deus me fez chegar até aqui. Quantos talvez imaginavam o ano passado que não iriam ter conseguido algo e conseguiram, ou planejaram algo e não conseguiram, porque Deus foi tão misericordioso que aquilo talvez que você pediu o ano retrasado para que acontecesse o ano passado, não era bom para você. Talvez aquele emprego de sucesso que você queria o ano passado, não era bom para você. Não seria bom porque talvez você seria, ou você deixaria, ou até mesmo enfraqueceria na fé. E Deus poupou você para isso. E Deus lhe deu uma oportunidade de mais um ano de vida. E isso é maravilhoso. Muitos não tiveram. Essa força vem do Senhor. Temos que buscar a comunhão com Deus. Como eu faço isso? Como buscar essa comunhão para ter essa força, para não me desviar dessa palavra de Deus? Como fazer isso? Lendo a Bíblia. Buscando na palavra de Deus a orientação para tudo e todas as coisas que você for fazer. Não adianta planejar um ano inteiro se você não colocar diante de Deus e pedir a orientação para Ele. Precisamos ler e vivenciar o que a palavra de Deus nos diz. Versículo 8 diz o seguinte: não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Busque na palavra de Deus a orientação
para poder ter essa comunhão com Deus. Eu só tenho comunhão com alguém quando eu reconheço, ou quando eu conheço Ele intimamente. Se eu não tiver intimidade com a minha esposa, eu não a conheço. Se eu não tiver intimidade com um irmão meu, eu não o reconheço totalmente. Com Deus não é diferente. Precisamos ter intimidade, proximidade, lealdade, fidelidade. Eu preciso chegar diante de Deus abertamente e dizer aquilo que eu estou sentindo, aquilo que Ele precisa ouvir de mim. Pedido de perdão, pedido de força, pedido de orientação. Tudo isso eu preciso colocar diante de Deus primeiro. E então, você vai ter que ter cuidado em saber que a sua força não está nos seus músculos, na sua mente, mas está em Deus. É preciso a gente buscar para poder ter mais resistência e fé nesse Deus. Só conseguimos alcançar isso buscando dia a dia a intimidade e a comunhão com esse Deus que deu essa oportunidade de vida para nós. Temos que ser resistente ou mais resistente pela fé em Deus. Filipenses 4,13. Os irmãos seguem suas Bíblias lá à frente. Filipenses 4,13 vai nos dizer o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar dificuldade, eu posso passar alegrias, eu posso passar pobreza, eu posso passar ter muito dinheiro, mas eu só vou conseguir se eu estiver em Deus. Eu só vou ter o controle disso se eu estiver em Deus. Eu vi pessoas dizendo que se ganhasse na Mega Sena iriam fazer umas coisas tão terríveis que eu digo, meu Deus do céu, não tem nada a ver com Deus. Primeiro, apostar não é de Deus, e ganhar fazendo as coisas dessas não é de Deus, e quer que Deus abençoe. E zanga se você disser, rapaz, isso não vai acontecer. Por quê? Logo você está querendo um dinheiro ou uma coisa para que você seja feliz nos prazeres da carne. E aí as pessoas acham que essas coisas eu posso, eu consigo. Não, você só vai conseguir se Deus ali lhe der uma coisa. Uma outra coisa que faz a gente ter essa comunhão, Salmo 73 diz, o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Se eu estiver pautado nesse pensamento, Salmo 73, 26, quem quiser acompanhar pode assim abrir, vai dizer isso: o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força para o meu coração e a minha herança para sempre. Se eu tiver com esse pensamento de que Deus é a minha fortaleza, de que Deus é a minha direção, de que eu não vou andar nem para a direita nem para a esquerda, mas no reto caminho de Deus, os meus dias, o meu ano, pode até não ser como eu imaginei, mas Deus vai me dar a vitória, porque Ele é o dono de tudo, Ele é quem é o sustentador de todas as coisas, amém? Uma outra coisa, onde conseguir coragem? A gente viu como conseguir força, como conseguir essa força que vem do Senhor, né? Como conseguir coragem? Coragem também vem do Senhor. Coragem também vem do Senhor. Existem pessoas que têm coragem, mas não têm força. E outras que têm força, mas não têm coragem. Eu lembro de uma situação, há muitos anos atrás, aliás, poucos anos atrás, eu já disse isso algum exemplo alguma vez, de que eu me senti extremamente impossibilitado de proteger minha irmã porque eu era pequeno. Minha irmã foi ali agredida e eu não podia fazer nada porque eu era pequeno. Eu olhava, tinha até a coragem, mas a força, o tamanho, eu não tinha. Com o passar do tempo, eu cresci, né, e fiquei com isso no coração. O coração do homem é mau, lembre disso. E eu fiquei com isso no coração muito tempo. Eu via aquela pessoa, dava vontade de pegar ele.
Em algumas oportunidades, tive a oportunidade de jogar futebol contra ele, e a minha vontade que eu ia nele, ele já sentia, ele sabia que era de tentar fazer o mal com ele, mas graças a Deus, Deus me salvou, Deus me tirou esse pensamento, e hoje eu consigo, hoje não, né, há muito tempo atrás, consigo olhar para ele com um olhar de perdão, porque esse é o pensamento do coração do ser humano, é de vingar. Eu vou me vingar, quando eu tiver grande eu vou ir, algumas atrocidades acontecem na vida dessa forma, quando você guarda isso no seu coração, vai alimentando, e logo você um dia faz. Eu já vi casos ruins acontecer de pessoas que fazem isso, mas graças a Deus, Deus me fez uma nova criatura, né, em Cristo Jesus. A outra coisa que a gente, onde conseguimos coragem, revestindo-se de Deus. Vestindo o quê? A armadura de Deus. A armadura de Deus. Quem lembra do episódio de Davi contra Golias? Os irmãos lembram, né? Davi chegou ali e disse, viu lá aquele gigantezão e disse, eu vou enfrentá-lo. Saul mandou preparar logo uma armadura para ele, não cabia nele, ele era pequenininho. Não cabia nele, eu vou sem armadura mesmo. Foi lá, ali foi um caso da graça de Deus, né, do agir de Deus numa situação difícil. Mas todos os soldados que eram bem revestidos, eles eram quase intocáveis. Quando se vestia uma armadura, quem assiste aqui super-herói sabe, né? Quando o super-herói está normal, ele é uma coisa. Quando ele está com a armadura, ele é outra pessoa. Ele é mais forte, ele é quase que intocável, indestrutível. É alguém que ali não sente muita coisa. Então, para se conseguir coragem, temos que nos revestirmos de Deus. Convido os amados para que abram suas Bíblias lá em Efésios. Efésios. Capítulo 6, versículos de 10 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecei inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestido-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, para que todos os santos também e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-los. Amém? Então conseguimos coragem, nos revestindo de Deus. Revestindo de Deus, porque o inimigo, meus amados, ele tem inflamado, ele tem colocado na sua vida coisinhas que você acha que não vai lhe atingir. E se você não estiver com todo esse aparato, se você não estiver com oração, com comunhão, com leitura bíblica, com amor, com a vontade de servir a Deus, você vai ser atingido. Você vai ser atingido pelo dardo do maligno e você vai cair se você não estiver preparado, não estiver com os pés firmes, se você não estiver com o seu coração firme. Se a gente não buscar andar em retidão com Deus, a gente está quase que caindo nas ciladas do inimigo, o qual Paulo coloca aqui. O inimigo, ele é astuto, ele usa certas coisas
para lhe trazer, para lhe pegar, e você pensa assim, nossa, isso aqui é simples, é fácil. Deus sabe o que você tem guardado no seu coração. O que você tem alimentado no seu coração. Você sabe o que tem lhe afastado, o que tem lhe tirado a comunhão de Deus. Você sabe exatamente aquilo que tem lhe pedido de chegar diante de Deus e se prostrar. Mas infelizmente a gente olha para o mundo, olha para as coisas do mundo e diz, eu consigo com minhas forças. E a gente não consegue. O diabo está lhe enganando, dizendo que você tem força. O diabo está lhe enganando, dizendo que você é autossuficiente. E se você não estiver preparado, se você não estiver buscando servir a Deus verdadeiramente, você vai cair. O bom é que Deus ainda consegue, porque Ele é o Todo-Poderoso, lhe resgatar. Mas não deixe cair. Não deixe. Como é que a gente não pode ter coragem, revestidos com armadura? Eu duvido se disser bem aqui para você, viste uma armadura que você não será atingido por um tiro, e teste ali para ver se você vai ver. Se você confiar naquela armadura, você vai vesti-la, e você vai ser atingido, e você vai dizer, rapaz, não foi atingido mesmo não. Com a armadura de Deus é a mesma coisa, só que bem diferente, ela vai lhe tirar, ela vai lhe proteger de certas coisas que você não vê. O que Paulo diz aqui a Éfeso é exatamente isso, olha, não é contra a carne, não é contra essas pessoas, não é contra este mundo, mas é com os dominadores deste mundo. É com as forças do maligno que vocês vão batalhar, que vocês vão lutar. E a gente sabe, literalmente, o que a gente precisa desgarrar para poder ter essa comunhão com Deus. Mas a gente passa ano, passa dias, e a gente não solta isso. A gente não solta isso. Passa o ano e a gente continua com aquela mesma coisa. Com aquele mesmo pensamento. Não, isso aqui não tem problema. Se eu não conseguir esse ano, mas esse ano que entra, eu vou conseguir ler a Bíblia inteira. Eu vou conseguir ser mais assíduo na oração, na igreja. E se você não se libertar disso logo, ficar adiando, você vai ser atingido. E se você não estiver preparado, você vai cair. Para que precisamos estar revestidos, a gente tem que colocar a nossa vida literalmente diante de Deus, nas mãos de Deus. Como não ter coragem quando ando na dependência de Deus e na força desse Deus? Como é que a gente não pode ter coragem se você olhar para Deus e dizer assim, Deus, aqui está a minha vida. Então, independente do que aconteça, eu creio, eu confio em Ti, que se eu morrer hoje, o Senhor vai me receber na mesma hora. Esse é o pensamento do cristão, tem que ser esse pensamento, de que embora não consiga alcançar as coisas, mas eu tenho a plena consciência de que Deus vai me receber. Você pode dizer isso a Deus hoje? Busque no seu íntimo. Busque no seu íntimo lá dentro de você e vê realmente, não pela sua ação. É claro que Deus pode lhe receber, mesmo com esse pecado que você está hoje. Que você talvez estava com ele ontem, está com ele hoje. Deus ele pode lhe receber, ainda assim com esse pecado, porque ele já lhe perdoou, se você assim o aceitou. Mas pense com você, é justo. É justo você olhar para Deus e dizer assim, eu confio em Deus, mas eu ainda tenho isso bem aqui dentro do meu bolso, que eu não largo de jeito nenhum. E eu sei que desagrada a Deus. Não é justo. Não é justo. Às vezes as pessoas têm coragem de desafiar a Deus. As pessoas têm coragem de desafiar a Deus, mas não têm coragem de se prostrar diante de Deus. As pessoas olham para as situações e dizem assim, não, eu consigo, eu vou lá e não tem problema nenhum, eu ir para uma virada de ano, eu ir para o culto e depois eu ir para uma outra festa diferente. De eu ir fazer outras ações diferentes. As pessoas têm essa coragem de passar o dia intrigado com seu pai, ou talvez com sua mãe, ou com seu irmão, ou com o coração desejando mal para alguém, chegar de noite e ele dormir. E isso é desafiar a Deus. E isso é desafiar a Deus.
Então, por isso é que a gente precisa ter ou se revestir com essa armadura, para que tenhamos essa confiança em Deus, literalmente todos os dias, para que não sejamos pegos de surpresa. As pessoas têm muitas manias, tem muitas coisas. Eu conversava com a irmã Edivânia, que até esse fato da gente passar a virada de ano vira uma religiosidade. Eu vou passar a virada de ano na igreja, porque é o local, é claro que é, mas existem pessoas que fazem simplesmente por não, eu vou fazer. E não é assim, não é dessa forma. A gente precisa vir ao culto, vir ao trabalho do Senhor com um desejo de ouvir aquilo que o irmão, a irmã, o pastor, a leitura bíblica daquela hora da introdução vai falar conosco. Eu já ouvi Deus falando comigo aqui nessa igreja na abertura do culto. Às vezes Deus fala com você no seu trabalho. Às vezes Deus fala com você, você vindo do seu trabalho. E você não ouve, porque você não está buscando a intimidade com Deus. Aí quando acontece você diz, meu Deus, era isso, é por isso. Já foi. Deus, Ele fala conosco em todos os momentos. Como não ter coragem, se Deus nos garante sua presença e força contra os nossos inimigos? Como não ter essa coragem? Como não ter essa coragem? Se Deus garante assim, olha, vai. Vai porque eu vou contigo, Josué. Pode ir até onde você for, onde tu pisar, eu estarei contigo. Mas infelizmente a gente não consegue, às vezes olha para as coisas e esquece que Deus prometeu isso para nós. Deus não é homem para mentir, Ele vai cumprir. Então aquilo que Ele tem afastado de Deus, aquilo que tem feito você cair diante da sua família, diante da sua vida com Deus, deixe, entregue, lembre-se, a promessa de Deus para com a sua vida, ela ainda permanece, embora você tenha caído, ela permanece, a gente precisa ter essa confiança, essa certeza. Irmãos, a gente às vezes sofre por não buscar essa presença de Deus. Eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. E queria entender se era só eu que estava nessa situação. Salmos 21 diz que o Senhor é o nosso socorro, né? Você, esses últimos dias, ou talvez agora, nesse momento, já sentiu o desejo, a vontade de chorar nos pés de Deus? Você tem sentido isso na sua vida? Eu perco às vezes esses dias que eu tenho vindo do meu trabalho chorando. Eu olho para alguns irmãos, eu olho para algumas pessoas, eu sei de algumas coisas, de algumas outras pessoas que estão passando por processos difíceis, e aquilo me causa dor, me causa choro. Eu esses dias me pegava em casa chorando. Se você não estiver buscando essa intimidade a ponto de Deus constranger, porque é isso que a palavra diz para você, a palavra do Senhor, o amor de Deus tem que nos constranger. Irmão Reinaldo, mas eu tenho vergonha. Se você tiver vergonha, meu irmão, de se prostrar diante daquele que é o Todo-Poderoso, e não tem vergonha de às vezes assistir algo que não glorifica a Deus, está errado. Está errado. A coragem não é a certeza de que você vai conseguir fazer algo, mas é a certeza de que você vai buscar todo instante fazer. A coragem não está dizendo assim, olha, eu vou pegar aquele carro ali e vou levantar ele. Aí tu vai olhar e vai dizer, rapaz, mas eu não consigo, mas a sua coragem vai fazer você criar meios para que aquele carro se levante. E se essa coragem, se essa força tiver dedicada a Deus, você pode ter certeza que isso vai acontecer. A Bíblia diz que se a gente tivesse fé do tamanhozinho do grão de mostarda, a gente dizia para aquele morro ali, sai daí, vai para ali. Mas para isso precisamos ter confiança e intimidade com Deus.
E a gente só vai conseguir isso quando a gente se libertar daquilo que tem afastado de Deus. Pensamentos impuros, pornografia, seja ela qual for o tipo de coisa, traição, seja o que for. Seja o que for, um afeto, um desafeto, seja o que for. Não deixe com que as coisas, com que o inimigo lhe faça um círculo e lhe consiga arrastar por meio dele. Fuja antes que isso aconteça. Vamos nos derramar em Deus. Derramar para Deus. Você não tem a força e nem a coragem se você não estiver com Deus. A força e essa coragem que você tem, que você acha que tem, se ela não for provida de Deus, você vai cair. Essa força e essa coragem, ela pode ser alcançada unicamente, exclusivamente com Deus. Josué, ele tinha uma grande missão, fazer com que aquele povo fosse obediente segundo a palavra de Deus em todos os momentos. A gente viu esse povo passando, herdando essa região, passando ali o Rio Jordão, e esse povo começa a se misturar com o mundo. Não tem problema, começa a se misturar. Não, isso aqui não vai ter nada. O que o inimigo quer realmente é isso, é lhe confundir, é lhe colocar diante das coisas como, é simples. Não, isso aqui, o amor de Deus, o amor de Deus em relação a esse pecadinho que eu tenho aqui não é nadinha. Mas não é pelo fato de que o amor de Deus é grande que eu vou continuar pecando. Ele diz o seguinte, olha, você não tem que ir nem para a direita nem para a esquerda. Ele não diz, faça exatamente isso, vá para a direita e para a esquerda, vá para a direita, não, ele diz, não vá. Não vá, para que você seja bem sucedido, para que você seja, ou para que você tenha uma vida segundo a vontade de Deus. Para finalizarmos, Mateus 11, 28. Vai dizer, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, essa força que você tem, esse fardo que você está carregando não é para você carregar. Essa força que você acha que você tem, que você vai carregar isso aí para o resto da sua vida, você não vai conseguir. Se você não colocar esse Deus, olha o que Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Você está sobrecarregado. Irmão Reinaldo, mas não é, eu não estou desse jeito. Tá. A gente acha que não, mas estamos. Irmãos, a gente tem preocupações demais durante o dia. A gente alimenta demais a nossa mente com aquilo que não provém de Deus. A gente tem vivido momentos em que a gente está no meio de tantas coisas, o inimigo tem atacado a gente de tantas as formas, e a gente olha e diz assim, eu consigo, não consegue. Se você não colocar diante de Deus, você não vai conseguir. Não vai conseguir, você não vai sair só. As pessoas têm uma ideia assim interessante, ela diz assim, no fim do poço há uma luz. Como quem diz assim, a pessoa estava lá no fim do poço, aí viu a luz. Mas você não precisa chegar até o fim do poço para ver essa luz. Você não precisa ser moído, ser torturado, para conseguir ver essa luz que é Jesus. A gente não precisa sofrer, carregar tanta coisa, porque a gente tem Jesus, tem esse Jesus que disse assim, vinde a mim, entrega para mim. A gente precisa se libertar disso. Perca a coragem que você tem de desafiar a Deus, nos seus erros, naquilo que você tem feito de errado, que tem desagradado a Deus, e coloque a coragem em Deus para se render diante dEle.
para se render diante dele. Porque se você não se prostrar diante desse Deus, pedindo socorro, pedindo auxílio, entregando essa carga que não é sua porque você quis carregá-la, porque você optou por carregá-la, porque você achou que conseguia carregá-la. Se livre desse fardo, se livre daquilo que tem lhe afastado de Deus. Eu quero fazer um convite a você essa noite. Se você não quiser vir à frente, não venha. Mas se você quiser vir à frente, reconhecendo que você estava ou que você está com alguma coisa que lhe impede de ter a comunhão com Deus, não deixe para o dia 2, não. Faça hoje. Eu quero convidar você a vir à frente, caso você queira reconhecer que esse Deus vai pegar esse fardo seu e vai jogar longe. Se você não aceitou a Cristo, venha e diga: eu aceito a Cristo como Salvador. E eu garanto a você, eu não, o próprio Deus garante a você, que você será salvo a partir deste momento que você diz que crê e que aceita Jesus Cristo como Salvador. Se você já é cristão, se você já declarou a sua fé em Jesus Cristo, se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, mas que você tem algo que você precisa se libertar, que você precisa colocar, não debaixo do tapete para você só camuflar, mas que você precisa jogar fora e viver uma vida agora na retidão da palavra de Deus, do caminho de Deus, que você venha à frente também, que você faça isso também segundo a vontade de Deus. Amém? Essa era a mensagem do Senhor a você. E eu garanto a você que a força e a coragem que vem de Deus, ela nunca vai te abandonar. Ela nunca vai te abandonar. Esse versículo que Jesus chama para que as pessoas façam isso, é como se ele estivesse dizendo: rapaz, tu está carregando isso aí porque tu quer. Traz para mim. Traz para mim. Aquilo que tem lhe tirado da comunhão com Deus, pega, coloca diante dele. Não se preocupe. Não vai ser como a gente espera, que vem uma luz rosa, amarela, vermelha, seja lá qual for, o céu se aparte e vira aquilo outro e você alcance aquilo ali. Mas você pode ter certeza que a partir do momento que você pede a Deus ali, Ele ouve. E Ele vai fazer segundo a vontade dEle. E no primeiro instante, você já vai se sentir aliviado. Porque a promessa de Jesus, o que Jesus diz aqui nesse momento é que Ele lhe aliviará. Que Ele vai lhe tirar esse fardo. Então faça isso hoje. Se você não quis vir à frente, faça isso com você e Deus nesse momento. Eu peço que você curve a sua cabeça. Coloque diante de Deus aquilo que você sabe. Aquilo que você precisa se libertar. Coloque diante de Deus neste momento. Coloque no altar do Senhor. Se prostre diante dos pés de Deus, para que Deus ouça a sua oração de arrependimento. Não é de dor ali, de consciência, não, é de arrependimento. A gente vai orar. E eu espero que Deus tenha tocado no seu coração, para que você realmente faça isso, para que você se liberte disso, nesse momento. E que Deus alcance ali o seu coração e transforme de uma vez por todas. Curva a sua cabeça e oremos. Soberano Deus, Pai Celestial, nós reconhecemos, ó Deus, nesse momento, que o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, é o Senhor da glória. Nós reconhecemos nesse momento que o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Criador e sustentador de tudo. Por isso nós te louvamos e engrandecemos o teu nome neste momento. Somos gratos porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir mais uma vez a tua palavra. Somos gratos porque o Senhor tem dado força a nós a passarmos dia após dia. Mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor arranque do nosso coração, tire do nosso coração aquilo que tem desagradado ao Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor entre no coração de cada um neste momento que precisa ser alcançado pela tua graça, pelo teu perdão.
que o Senhor tire fora, ó Deus, que essas pessoas possam assim colocar-se diante de Ti, ó Deus, em prontidão, em retidão, em desejo, ó Pai, de salvação neste momento. Salva, ó Deus, porque o Senhor é um Deus salvador, porque o Senhor é um Deus que cura, é um Deus que faz milagres ainda, e ainda há de fazer. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor seja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. E que nós, a partir de hoje, se ainda assim não estávamos dedicados ao Senhor, possamos viver diariamente, dia após dia, buscando revestirmos da Tua força e do Teu poder, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor toque no coração neste momento dessas pessoas que assim, porventura, fizeram a decisão no seu coração. Que o Senhor dê força, dê coragem, para que elas publicamente possam confessar que o Senhor é o Senhor da vida delas também, como é da nossa. Muito obrigado, ó Pai, por mais uma vez o Senhor nos permitir assim estar na Tua presença nesse momento. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, embora tantas dificuldades. Passamos, ó Deus, por momentos difíceis. Venhamos assim, ó Pai, de um ano difícil, complicado. Mas o Senhor aprove e nos dá mais uma oportunidade de vida. E nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. E como a Tua palavra nos diz, o Senhor estará conosco, estará com aquele a quem se entregar-se a Ti. Onde quer que estejamos, o Senhor se faz presente. E por isso nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor é o Todo-Poderoso. É o único merecedor de toda honra e de toda glória. E nós assim te pedimos, se conosco. E nos leve em paz assim aos nossos lares. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.